Oi pessoal, tudo bem? Estamos juntos para mais um vídeo e eu quero muito que o Espírito Santo fale ao teu coração. Que Deus se revele a você e sejam tirados dos seus olhos toda a venda e você possa ver e conhecer a grandeza e quem é Deus. Essa é a minha pergunta que eu começo esse vídeo. Quem é Deus? Você já fez essa pergunta? Você já se perguntou isso? Você já teve esse desejo de saber? Eu quero começar contando uma experiência que eu tive com o Espírito Santo. Alguns anos atrás, uma pessoa me procurou e começou a falar a respeito da vida dela. E ela começou a contar inúmeras coisas. E a parte mais difícil e crítica é que ela não estava mais acreditando na existência de Deus. E isso não aconteceu de uma hora para outra. O diabo foi sutil em minar a mente e o coração dela. Era um pedido que ela fazia e Deus ainda não respondia, ou não era a hora dela receber aquilo que ela estava pedindo, mas o diabo lançava: será que Deus te ama? Era uma frustração, um sonho que não realizava e o diabo lançava: será que Deus te ouve? Será que Ele se preocupa com você? E aos poucos o diabo foi minando e infelizmente ela foi aceitando essas mentiras do diabo. Até que chegou um ponto que ela começou a questionar e o diabo começou a lançar na mente dela: será que Deus existe? E quando chega a esse ponto, a pessoa começa a se tornar fria. E essa situação é a situação mais terrível da vida de uma pessoa. A coisa mais terrível que uma pessoa pode experimentar é a distância de Deus, porque nós somos feitos para estar com Ele. É como um filho viver longe do pai. Isso é terrível. Enquanto eu conversava com ela, Deus ministrou várias áreas da vida dela. Nós tínhamos encontros várias vezes onde ela era ministrada em várias áreas da vida dela. Até que chegou o dia onde ela seria ministrada nessa área da existência de Deus. E eu conversando com ela, mas ao mesmo tempo, gente, a minha mente estava pedindo para o Espírito Santo, me ajuda, que eu não posso fazer com que ela amasse a Deus. Eu não posso dar a minha experiência de Deus para que ela experimente. Foi minha. Entende? Se eu provo algo, eu que estou provando, eu sei o sabor daquela coisa. Eu sei o sabor daquilo que eu estou provando. Com Deus é só quem experimenta que sabe como Ele é. Embora meu desejo era colocar o que eu estava sentindo dentro dela, eu não poderia fazer isso. O Senhor Jesus, Ele bate. Nós precisamos abrir, nós precisamos receber, nós precisamos crer. Enquanto eu ministrava, eu pedi ajuda para o Espírito Santo, me ajuda, me ajuda. Como que eu vou fazer alguém voltar a acreditar em Deus? Eu não posso. De certa forma, ao mesmo tempo que eu pedi ajuda, porque eu sei que só o Espírito Santo podia fazer, eu era ali só um instrumento, eu ao mesmo tempo gerava uma paz no meu coração que: Pri, obedeça a Deus, faça a tua parte, ore. E eu comecei a orar por aquela pessoa tão querida e comecei a falar e orar. Não lembro ao certo o que eu estava orando, mas eu lembro que eu comecei a orar e no mesmo momento que eu comecei a orar, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração: fala para ela negar esse Deus. E quando o Espírito Santo começou a colocar isso no meu coração, eu lembro que aquilo eu falei: eu não posso falar isso. Porque até então era uma luta, sou eu que estou pensando, o que é isso? E vinha novamente no meu espírito: fala para ela negar esse Deus. E eu relutava na minha mente, eu orava, mas na minha mente eu estava ali com o Espírito Santo, o que é isso? E novamente vinha tão forte que eu não aguentei. E eu abri meus olhos e eu falei: nega esse Deus. Não foi com uma atitude brava, mas eu acredito que é uma autoridade do Espírito Santo. E ela abriu os olhos, olhou para mim e eu falei novamente: nega esse Deus. E no mesmo momento que eu falei: nega esse Deus, o Espírito Santo continuou falando no meu coração. Ele falou: fala para ela negar esse Deus, porque esse não sou eu. Ela precisa me conhecer. Eu não sou esse Deus que ela criou na mente dela. Muitas vezes nós temos um Deus de estimação, que é um Deus que tem que ouvir tudo que nós pedimos. E se não ouve, ou Ele não me ama, ou Ele não me escuta, ou chega ao ponto: será que Ele existe? Nós precisamos de parar de criar o nosso Deus de estimação, onde Ele tem que se adequar à minha vontade, ao meu jeito, ao que eu acredito, a forma que tem que ser. Muitas vezes nós oramos já dizendo a Deus como Ele tem que agir. E se Ele não age da forma que eu estou orando, eu já questiono se Ele está ouvindo, eu já questiono se Ele me ama, e o diabo já lança para eu questionar: será que Ele existe? E quando o Espírito Santo ministrou isso, ele veio com
um derramar de amor sobre a vida daquela pessoa. E derramando amor, e derramando amor. E ela começou a sentir esse amor de Deus. E muitas coisas na vida dela começaram a fazer sentido quando ela experimenta o amor de Deus. Você precisa experimentar esse amor para que muitas coisas possam fazer sentido na sua vida. E hoje ela já viveu tantos sonhos. E ela vai viver muito mais. E ela é uma pessoa de Deus hoje. Quem é Deus? Nós precisamos saber quem é Deus e parar de fazer um Deus da nossa cabeça. Um Deus que rejeita porque eu fui rejeitado. Um Deus é duro porque meus pais são duros. Um Deus que é um carrasco porque na minha vida eu sempre tive pessoas que foram difíceis comigo. Um Deus que é muito ocupado porque eu sou ocupado, porque as pessoas são sempre ocupadas para me ouvir. Então você começa a gerar um Deus de acordo com aquilo que você já experimentou, mas Deus não está nessa caixinha. Tira Deus dessa caixinha que você colocou. Tira Deus dessa caixinha. Ele não é desse tamanhinho. Ele não é dessa forma. Ele é soberano. Pri, quem é Deus? Se você for ver os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus já começa a revelar quem é Deus. Quando os discípulos perguntam para ele assim, como que nós devemos orar? Nos ensina a orar. Ele falou assim, quando vocês forem orar, orem assim, Pai nosso que estás no céu. Ele é Pai. Ele não falou para começar a oração de nenhuma outra forma, ele falou, fala Pai. Quando ele falava por parábolas, Jesus, ele falou, certo homem com 2 filhos, esse homem representava Deus, os filhos seriam nós, a igreja. E esse filho que estava em pecado e se arrepende e volta para o pai, e o pai o recebe e o abraça e coloca um anel no dedo, uma sandália nos pés, nos mostra a paternidade de Deus nos recebendo, não porque nós merecemos, mas porque Ele nos ama. Deus não nos ama pelo que nós fazemos, Ele nos ama independente do que nós fazemos, mas a questão é, nós o amamos? Porque o que nós fazemos não revela se Deus nos ama. O que nós fazemos revela se nós amamos a Deus. Essa é a questão. Deus te ama. Aliás, Ele te amou primeiro. Ele te amou. E por Ele te amar e enviar o Filho em sacrifício, você passou a amá-lo também. Quando Jesus é batizado, ouve-se uma voz dizendo, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. Você percebe que ele não falou assim, esse é o prometido, esse é o escolhido, esse é o profeta, esse é o enviado, esse é o que vai morrer e ressuscitar. Ele era tudo isso. Mas antes de tudo isso, ele é filho. E Deus falou, esse é meu filho. A palavra de Deus diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. A palavra de Deus nos revela que Ele é Pai. Jesus nos mostrou, falou, Ele é seu Pai. A palavra de Deus, lá em 1 João 3,6, nos mostra se nós temos nos comportado como filhos, se nós temos esse relacionamento. Ok, Pri, Ele é meu Pai. Mas como eu sei se eu tenho esse relacionamento de pai e filho? Vai lá para 1 João 3,6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Eu vou ler de novo. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Eu vi um exemplo de um pastor, ele é do Jesus Cup, e eu quero compartilhar esse exemplo que ele deu. Ele falou assim, ó, imagina assim que você está na sua casa e que entra um assaltante, entra uma pessoa na sua casa. E você vê que entrou, fica desesperado, vai para um lugar que você tem uma arma, pega essa arma, volta e fica olhando, você percebe que essa pessoa está vindo na tua direção, você fala, ele vai matar, ele está armado, e você atira. E quando você atira, essa pessoa logo cai no chão, você vai ver, ela acabou morrendo. E ela não está armada. Então você entra em desespero, você fecha a sua casa, sai correndo, procura o seu amigo advogado e conta o que aconteceu. Fala, eu tenho culpa disso? Foi uma legítima defesa, me ajuda, o que eu posso fazer? Eu não tenho culpa, eu vou ser preso, eu não posso ser, o que está acontecendo? Você fica desesperado porque não é culpa tua. Você fica desesperado, você fala assim, eu não tenho culpa disso, o que eu posso fazer? E o advogado começa a te explicar, faz isso, 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 e você começa a seguir as ordens dele, você faz tudo o que precisa fazer, porque você não é o culpado. Agora ele falou assim, pensa numa outra situação. Pensa que você está na sua casa, limpando uma arma,
que era do seu bisavô, e você começa a limpar quando de repente uma bala dispara e acerta o teu pai. E quando você olha, seu pai cai no chão, você corre na direção dele e ele morreu. Qual é a sua reação? Você começa a se desesperar, você começa, pai, o que eu fiz? Pai, me perdoa, pai, eu não queria ter feito isso, eu te machuquei, me perdoa, pai. Pai, o que eu tô fazendo? Por que eu fiz isso? Me perdoa. Como que eu sei se eu tô tendo essa relação? É que quando eu peco, eu não fico falando, eu não tenho culpa. Eu não fico tentando achar justificativa que eu não tive culpa para eu ficar aliviado. Eu não fico pensando, mas e a minha aparência espiritual? Como que vai ser se souberem que eu fiz isso? Você não sente isso. Sabe qual é a sua preocupação? Que é seu pai. Que você tá ferindo seu pai. Quando você fala algo que machuca alguém, você machucou aquela pessoa e você tem que se preocupar com isso. Mas a sua maior preocupação, eu tô machucando meu pai. Se você peca, você tá machucando o pai. Se você peca, você tá entristecendo o pai. E isso que nós devemos entender. Como que eu sei que se eu tô tendo essa relação? Como que eu sei que eu tô conhecendo o meu Deus como pai? Que se eu tô tendo essa experiência de vida com ele? Que se o diabo lançar que ele não me ama, se o diabo lançar que ele não me responde, se o diabo quiser lançar a hipótese que não existe, eu vou falar, ele existe, porque eu falo com ele todos os dias e ele fala comigo. Nós devemos chegar a um ponto de arrependimento que qualquer coisa que saia dos nossos lábios e que possa ferir alguém, o nosso coração vai doer porque fere primeiro o nosso pai. Nós vamos começar a compreender e buscar os frutos do Espírito, não porque eu quero ser bonzinho, mas porque eu tô ferindo meu pai em primeiro lugar. Eu tenho esse gênio difícil mesmo, eu falo sem pensar. Eu sou fofoqueira mesmo. Eu sou crítica mesmo. Eu sou reclamona mesmo. Eu tô pedindo pra Deus me ajudar. As pessoas começam a inverter as coisas. E começam a agir como na primeira hipótese. Não estão nem aí pro corpo que ficou lá. Fechou a casa e foi procurar advogado. Eu quero ver o que tá aqui me protegendo. Sabe, eu tenho visto que no Insta tem muitas pessoas fazendo perguntas, né? E daí um pastor responde, os pastores respondem. E todas as perguntas geram em torno disso. É pecado fazer isso? É pecado. As pessoas, elas querem começar a viver as coisas do mundo e que o pastor fale que não é pecado para ela poder fazer aquilo. Elas estão querendo tanto se conformar a este século que a preocupação dela é, eu posso fazer isso à vontade e não vai ser pecado? Porque eu não quero ficar com a culpa. Você tá entendendo? Eu não quero carregar culpa que é pecado. Eu não quero ir pro inferno. É a primeira situação, mas quando você tem relacionamento de pai e filho, a sua pergunta não é pecado, a sua pergunta é, pai, eu vou te entristecer? Pai, eu posso fazer isso? Você tem relacionamento com ele, você pergunta diretamente pra ele. Quando você tem relacionamento com Deus, toda vez que você peca, você se arrepende. Você fala assim, Deus, me perdoa. Você só sabe quem você é se você souber quem Deus é. Isso é tão poderoso. Tem pessoas que perguntam, Pri, qual é a minha identidade? Eu tô perdida, eu tô me anulando. Saiba quem Deus é. Saiba a identidade de Deus, que é a identidade de pai, a paternidade de Deus, que você vai saber a sua identidade como filho. Como você deve agir. Os privilégios de filho. Você vai conhecer tudo isso. Amém? Queira conhecer mais a Deus. Sabe, Deus, ele é soberano, ele é soberano. Ele tem muitos atributos, gente. Ele é soberano, ele é Deus de cura. Ele é Elohim, ele é El Shaddai. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Mas apesar de todos esses atributos, porque ele é Deus, ele é pai. Você consegue me entender? Se ele fosse soberano e não fosse pai, ele ia ser um Deus que ficava governando lá de cima, vocês têm que fazer isso, eu sou soberano e vocês têm que... Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Mas ele é pai. Apesar de tudo isso, que ele é poderoso e que você pode desfrutar de tudo isso que ele tem para você, porque ele te ama. O principal é que ele é seu pai. E ele olha pra gente como filho. Ele não fala assim, meu advogado tá indo lá trabalhar. Meu empresário indo trabalhar.
Ele não olha dessa forma. Ó, o meu professor lá indo, ó, ele fala, ó, meu filho, você não é rotulado pelo que você tem. Você não é rotulado pelo que você conquistou. Você é filho, independente da sua hierarquia na sociedade, independente de qualquer coisa, independente da sua renda. Você é filho dele e ele te ama. Quando nós compreendemos a paternidade de Deus, nós tiramos Deus daquela caixinha que eu contei no começo, que você queria um Deus na sua cabeça, e que ele tem que se equiparar ao que está dentro dessa caixinha. Quando você tem relacionamento de filho, Deus não fica dentro de uma caixinha, porque ele não cabe. É como você querer colocar um oceano dentro de uma latinha de refrigerante. Nunca vai caber. Deus é um oceano, Deus é infinito, Deus é poderoso. E hoje, independente de como você tá, eu não sei como está o teu coração, eu não sei quanto o medo vem querer te sufocar, eu não sei quantas mentiras do diabo estão na sua mente a respeito de Deus, a respeito de você, a respeito do seu futuro, querendo lembrar o seu passado. O que eu quero dizer hoje é que você tem um pai que te ama. Independente de qualquer coisa, ele te ama. Corresponda a esse amor, o amando também. E quando nós o amamos, nós respeitamos. Quando nós amamos, nós não queremos machucar, nós não queremos ferir. Quando nós amamos, nós queremos estar com essa pessoa. Ele está aí com você. Você é filho. Talvez você não tenha tido um bom pai, ou talvez você tenha tido, mas você não tem ele aí com você agora. Ou talvez você até tenha o seu com você agora, e você sabe que ele não é perfeito. Mas há um pai perfeito que te carrega no colo, que te ama, que te recebe. E que fala assim, ó, esse é o meu filho. Você nunca tá sozinho. Não esqueça disso. Amém? Por mais que essa época que nós estamos vivendo do isolamento queira dizer que você está sozinho. Você nunca está sozinho. Há um pai que te ama. Quem é Deus? Você pode responder essa pergunta agora. Eu quero que você responda aí para ele. Quem é Deus? Fala assim, ele é o meu pai. Você pode falar isso? Tem pessoas que vão dizer isso e vão ser livres de amarras da alma. Fala assim, ele é o meu pai. Ele é teu pai. Ele te ama. Ele te socorre. Amém? Deus abençoe a sua vida. Presta atenção se você não está criando um Deus que tem que agir da forma que você quer. Esteja aberta para conhecer o Senhor. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Tenha um dia maravilhoso, uma noite maravilhosa. Curte, comenta, compartilha. Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Beijo.